Olá! No Judiciário em Evidência de hoje, vamos falar sobre os preparativos da Justiça cearense para as próximas eleições. Veja também, curso sobre Justiça Juvenil Restaurativa é realizado na SMEC e mutirão Justiça no Cárcere acelera processos de apenados do regime fechado. Oferecer novo enfoque sobre o atendimento do Poder Judiciário ao jovem em conflito com a lei. Esse foi o objetivo do curso de Justiça Juvenil Restaurativa, realizado na SMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará. A aula inaugural foi ministrada pelo juiz Jaime Medeiros Neto, titular da 4ª Vara da Infância e Juventude da capital. Ele abordou o conceito de justiça restaurativa e as possibilidades de aplicação. Nós estamos ainda muito arraigados na ideia já milenar de justiça retributiva, enquanto uma justiça que pune, uma justiça que persegue, uma justiça que culpa, sem apresentar maiores preocupações com os demais envolvidos num evento infracional. A justiça restaurativa, ela resgata a figura da vítima. A vítima deixa de ser um mero informante, uma mera testemunha do que ocorreu e tem um papel relevante na busca de solucionar esse evento que lhe foi desfavorável. Participaram magistrados, servidores, promotores de justiça, defensores públicos e integrantes de equipes multidisciplinares que trabalham com infância e juventude. A juíza Larissa Braga, titular da Vara Única de Lavras da Mangabeira, espera aplicar os conhecimentos na comarca. O meu projeto é justamente no sentido de aplicar as técnicas de justiça restaurativa, não só na questão da infância e da juventude, que é onde ela é mais disseminada, mas dentro dos processos afetos à Lei Maria da Penha, de violência doméstica e familiar, que a gente vê uma reincidência muito grande e precisa realmente fazer uma outra forma de abordagem e de aplicação e até mesmo de prevenção junto à sociedade para se ter um melhor resultado. Nelson Massambani coordena o projeto Celebrando Restauração, que há 2 anos realiza trabalho nos centros socioeducativos com a ajuda de voluntários da Igreja Batista. Para ele, os conhecimentos adquiridos no curso serão fundamentais. O que o Celebrando faz dentro do sistema socioeducativo tem tudo a ver com o que a justiça restaurativa se propõe. Resgatar a dignidade do ser humano e fazer com que ele, durante o tempo de privação de liberdade, seja responsabilizado pelo seu ato, mas seja tratado e tenha a oportunidade de ser cuidado durante esse tempo para que no retorno à sociedade possa se reencontrar com a vida e com aquilo que a gente quer viver aí numa sociedade mais livre, mais justa. O curso foi realizado pela Coordenadoria da Infância e Juventude em parceria com a SMEC e a organização internacional Terre des Hommes. Segundo o diretor executivo da organização, além de capacitar a comunidade em práticas de justiça restaurativa, a iniciativa tem o objetivo de cumprir meta do Conselho Nacional de Justiça. Tem um curso básico que acontece agora, já é a 2ª turma que a gente está realizando. Ainda esse ano vai acontecer um curso de facilitadores de práticas restaurativas. E a ideia é o cumprimento da meta do CNJ, que determina que todos os tribunais tenham um núcleo de justiça restaurativa para atendimento ao adolescente em conflito com a lei. O Poder Judiciário cearense promoveu mais uma ação concentrada Justiça no Cárcere. A iniciativa, realizada entre os dias 10 e 13 de maio, teve o objetivo de dar mais celeridade aos processos e reduzir a superlotação nas unidades prisionais. A ação ocorreu no Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II, em Taitinga, região metropolitana de Fortaleza. Os detentos foram atendidos pelos juízes Luciana Teixeira e César Belmino, das varas de execução penal, dentro da própria unidade prisional. Nosso objetivo é, em primeiro lugar, organizar, regularizar, dar uma celeridade aos processos executórios, que tramitam nas nossas varas de execução penal, reconhecendo eventuais direitos já alcançados e também regularizando eventuais processos que encontram pedidos ou situações que precisam ser regularizadas. Ao todo, 739 processos foram analisados. 382 internos tiveram direito a algum dos benefícios previstos em lei. Entre eles, progressão da pena, liberdade condicional por meio do uso de tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar e indulto.
Segundo o diretor do IPPO2, Anazion Mendonça, a força-tarefa foi importante para reduzir a superlotação. O lugar, que tem capacidade para 492 pessoas, já possui uma população de 1.080 presos. Também foram selecionados apenados que poderão ser direcionados para trabalhos externos, por meio de projetos de ressocialização. É a oportunidade que você dá dessas pessoas resgatarem sua dignidade, terem condição de reconstruir suas histórias, né? É a gente acreditar, ter a crença de que o homem ele é capaz de se reinventar. Um dos beneficiados na ação concentrada foi Marcos Aurélio Ferreira. Condenado a 12 anos de prisão por homicídio, ele agora pode cumprir o restante da pena em liberdade. O apenado não sabia que tinha esse direito e disse que agora vai levar uma vida diferente. Agora é só trabalhar e criar o resto dos filhos que tem. Sair desse negócio do mundo do crime que não dá para mim, de jeito nenhum. Também participaram da ação a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado, a OAB Ceará, o Ministério Público e a Defensoria. Esse movimento é importante para quê? Para desafogar o sistema carcerário aqui do Estado do Ceará. Então nós estamos tendo uma resposta muito boa, muitos presos estão conseguindo progredir de regime. É uma questão de acesso à justiça, é uma questão de reconhecimento de direitos e garantias, é uma questão de respeito à dignidade da pessoa humana e, como efeito reflexo, certamente vai importar na redução do excedente prisional. No próximo bloco, vamos falar sobre a atuação do Poder Judiciário nas próximas eleições. Voltamos já! A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. A ESMEC concedeu a medalha Desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra a personalidades que contribuíram para a excelência da instituição. O evento ocorreu no dia 18 de maio, no auditório da escola. Participaram da solenidade magistrados, representantes do Ministério Público, da OAB Ceará e do Tribunal de Contas do município, secretários de Estado e do TJCE. 7 personalidades foram condecoradas pela contribuição nas atividades administrativas, culturais, de ensino, pesquisa e extensão da ESMEC. Foram elas o jurista Paulo Bonavides, na categoria Corpo Docente, a servidora Euvládia Fontinelli Sampaio Cunha, na categoria Corpo Funcional, e Leila Maria Bezerra Dumont, na categoria Corpo Discente. A desembargadora Sérgia Miranda, da 6ª Câmara Cível do TJCE, representou o desembargador Roberto Portugal Barcelar, do Tribunal de Justiça do Paraná, na categoria Professor Visitante. Como colaboradores, também foram homenageados o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, do Superior Tribunal de Justiça, representado pela filha Mônica, o juiz Marcelo Piragibe Magalhães, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o professor Jackson Sampaio, reitor da Universidade Estadual do Ceará. Eu recebo a homenagem, que vem em meu nome como símbolo, mas eu recebo como uma homenagem à universidade. A relação entre a universidade e qualquer ambiente de trabalho, neste caso um ambiente específico, que é o ambiente da magistratura, é no sentido de oferecer a possibilidade de uma reflexão crítica, usando o método científico, para a solução de problemas vivenciados. A solenidade foi conduzida pela presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale. A Escola Superior de Magistratura do Estado de Ceará sente-se honrada em entregar pela segunda vez em sua história esta tão cara comenda a pessoas tão dignas como vossas excelências, figuras públicas no mais puro sentido da expressão, sempre firmes no propósito de perseverar na construção de alicerces seguros e indispensáveis à formação de um mundo melhor. O juiz Marcelo Piragibe fez o discurso em nome dos homenageados. Uma das escolas mais antigas do país e vem fazendo um trabalho muito importante em todos os níveis de formação de magistrados e servidores.
Eu tive a oportunidade, quando era da Escola Nacional da Magistratura, de implantar o primeiro polo aqui do Ceará, no interior de Crato. Isso serviu de exemplo para todo o país, que começaram até a repassar esse novo modelo. O desembargador Júlio Carlos de Miranda foi o idealizador da ESMEC. A medalha foi instituída em 2006 e, nos últimos 10 anos, foi outorgada apenas 2 vezes. A escolha dos atuais agraciados foi referendada em agosto de 2015, durante reunião do Conselho de Ex-Diretores da ESMEC. As homenagens fazem parte das comemorações pelo aniversário da instituição, que completa 30 anos no próximo mês de setembro. Os magistrados da Justiça Estadual também exercem funções como juízes eleitorais. Para saber como estão os preparativos do Poder Judiciário para as próximas eleições, que vão ocorrer em outubro deste ano, nós convidamos o desembargador Abelardo Benevides, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Seja bem-vindo. Obrigado, estamos à disposição. Desembargador, como a Justiça está se preparando para auxiliar os juízes durante as próximas eleições? No momento, inclusive, nós estamos na iminência de fazer uma capacitação. O Tribunal está reunindo todos os juízes eleitorais do Estado do Ceará, sob o comando da EJA. A EJA é a nossa Escola Judiciária Eleitoral. Tem como diretora, indicada por mim, chancelada pelo Pleno, a doutora Joriza, e como coordenador, o Dr. Humberto, que é um servidor padrão da Justiça Eleitoral. Já fizemos uma acolhida dos magistrados recém-possados e agora vamos fazer 2 dias de capacitação envolvendo todos os juízes eleitorais do Estado e também os chefes de cartórios. O TRE promoveu capacitações anteriores? Periodicamente se faz isso. Quando se chega na iminência do período crítico, do período micro, desse período da eleição, então os eventos se sucedem, né? Nós temos o costume de fazer um evento anual de grande porte, trazendo inclusive palestrantes de outros estados, em anos não eleitorais, fizemos ano passado. E esse no ano eleitoral tem uma outra conotação, inclusive nós estamos agora inaugurando um novo modelo. Ele é mais prático, ele é feito com o pessoal da casa, com juízes e servidores. Desembargador, as eleições municipais possuem características diferentes das eleições estadual e nacional? Ah, sim, bem diferentes. São as eleições mais complexas, mais difíceis. Os interesses das pessoas estão mais próximos. As paixões, aquelas ligações pessoais, têm um aspecto todo especial e a Justiça Eleitoral trabalha com o maior cuidado. Nós alertamos e conversamos com juízes e servidores nesse sentido, mas o fato é que com esse preparo, com a nossa estrutura, com a experiência que se tem, a gente acredita que mais uma vez nós teremos isso nessas eleições. E haverá alguma mudança nas regras das eleições deste ano em relação às últimas eleições realizadas em 2014? Sim, significativas. Nós tivemos no ano passado o que se chama de mini reforma eleitoral, que não foi nada mini, foi uma reforma alentada, com muito dispositivo, que modifica em grande parte o procedimento da eleição municipal. As etapas são as mesmas, a cronologia a mesma, mas principalmente os prazos, né? Diminuiu-se, por exemplo, o prazo de campanha em torno de 41 dias. Tá? Encurtou o período de campanha, encurtou o período da propaganda, o prazo dos registros, aquelas formalizações, de convenções, foram todos alterados. Então, se aquela cronologia é a mesma, se aquela liturgia é a mesma, mas se dá em outras situações, em prazos menores. E isso influencia, inclusive, no trabalho do tribunal com relação a quem decide antecipar esse tipo de propaganda, né? Exato. Não só nesse aspecto, mas também na maneira de nós nos prepararmos para enfrentar essas circunstâncias. Nós temos, por exemplo, um prazo inferior a 30 dias para julgar todos os registros. Se presume o quê? Milhares e milhares de candidatos, prefeitos, vereadores, em todos os municípios. E os juízes nas zonas têm um prazo diminuto e nós também no tribunal, esse prazo também é exíguo para julgar os registros, porque da origem até o tribunal temos
em torno de 30 dias para julgá-los. É uma dificuldade a mais, tanto que nós estamos montando uma estrutura diferente, que jamais houve, no tribunal, com a interveniência, participação dos suplentes também, como se ampliássemos o colegiado, distribuindo os processos também para os membros suplentes, num revezamento de sessão, para que a gente procure, pelo menos, nos aproximar desse cumprimento dos prazos. A gente vai tentar cumprir. Normalmente, no período não eleitoral, são 4 sessões semanais. Mas vai me amildando agora, a partir de junho, as sessões vão ser diárias e tem dias no mês de agosto, setembro, que nós teremos até sessão de dias de sábado e domingo. Em 2015, o TRE Ceará realizou rezoneamento eleitoral em alguns municípios do estado. A gente, inclusive, falou sobre esse assunto em um outro programa aqui. Foi. Como se deu a divulgação dessa mudança para a população? Olha, o rezoneamento foi exitoso. Quando eu cheguei no tribunal, ainda como corregedor e vice-presidente, o corpo técnico me deu notícia que nós estávamos defasados em pelo menos 10 anos. Não havia autorização do TSE para criar novas zonas, o problema financeiro, e havia distorções imensas. Município com 50 mil eleitores não eram zonas eleitorais. Por exemplo, Horizonte, Eusébio. Enquanto município com 8, 9 mil eleitores eram zona. Então nós fizemos o quê? Esse rezoneamento. Esses pequenos municípios deixaram de ser zona e se agregaram a outro. E esses maiores, nós criamos as zonas. Não teve um centavo de despesa, apenas se rezoneou. Se retirou uma zona de um menor para o maior. Foi feita a divulgação devida, as comunidades participaram, todos esses municípios fizeram a biometria. E foi uma coisa realmente exitosa para o tribunal. No último dia 4 de maio, encerrou o prazo para o cidadão regularizar a situação eleitoral, tirar título de eleitor e pedir a transferência de domicílio eleitoral. No caso de quem perdeu esse prazo, o que fazer para não ficar irregular? Se ele não conseguiu fazer a transferência ou se inscrever, ele só vai poder regularizar após a reabertura do cadastro em novembro. Mas uma segunda via, por exemplo, pode ser feito até setembro. Ele deixou de comparecer a uma eleição ou duas, tem multa, ele pode fazer isso a qualquer momento e votar normalmente. Como está a situação do recadastramento biométrico no Ceará? Bom, nós encerramos no dia 4, né? Tínhamos uma certa meta, tivemos dificuldade, como era o conhecimento de todos, problemas econômicos no país, houve corte de orçamento, recebemos menos kit do que se esperava, mas nós consideramos que tivemos êxito. O TRE do Ceará, nesse período, 2015-2016, em números absolutos, no Brasil, ficou em 4º lugar. Nós fizemos mais de 1.600.000 novos eleitores sobre o sistema de biometria, capital e interior, enquanto apenas São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, 3 estados ricos, fizeram mais do que a gente. Então, com todas essas dificuldades materiais, mas nós conseguimos isso em face do trabalho de juízes, servidores, todos os setores do tribunal se empenharam. Basta você ver que nós fizemos no final de abril até o dia 4, aquele mutirão no Paulo Sarazate, e quase 6 mil pessoas só no último dia. Então fizemos mais de 30 mil procedimentos no ginásio para Paulo Sarazate naquele período. Quantos municípios aqui do estado do Ceará vão ter exclusivamente biometria? São mais de 40, uso exclusivo de biometria. Nós tínhamos planejado mais de 80, mas em face dessas deficiências que nós já relatávamos, o tribunal resolveu reduzir. Alguns outros não têm a biometria e nós vamos começar a partir de novembro, na reabertura do cadastro, expandir para todos os municípios do estado do Ceará. Todas as zonas começarão a fazer biometria a partir de novembro. E temos outros mistos, como Fortaleza, Caucaia e alguns outros, que têm parte dos eleitores biometrizados e parte que não tem biometria. Então vai ser o processo misto, comum. Quem tem a biometria vai votar com a biometria, quem não tem, a urna está apta a receber as duas condições. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre o Poder Judiciário nas eleições. Autos, reunião ordenada das peças que compõem o processo.
A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Estamos de volta para falar sobre justiça eleitoral. Nosso convidado é o desembargador Abelardo Benevides, presidente do TRE Ceará. Desembargador, em que casos os juízes estaduais atuam como juízes eleitorais? Bom, a justiça eleitoral ela não tem quadros próprios de juízes, tem servidores, e eu queria até mencionar uma particularidade. Atualmente, no estado do Ceará, nós conseguimos, com gestão, prover cada zona de pelo menos um servidor da Justiça Eleitoral. Outros têm 2, 3, mais de acordo com a dimensão. Em relação aos juízes, não temos quadros próprios. Então, são os juízes, toda a vida foram os juízes da Justiça Estadual que prestaram esse serviço. Felizmente, com esse novo concurso do Tribunal de Justiça, então ensejou que a gente provesse todas as zonas eleitorais. Isso traz uma tranquilidade maior para o pleito, para o TRE, a presença física do juiz em cada zona. Não há prejuízo maior para a justiça comum. Quando vai se aproximando, no período micro, é claro, é evidente que todos, como país de um modo geral, se devotam mais à eleição. Mas não há solução de continuidade. O juiz continua despachando, fazendo audiência e também com os procedimentos da justiça eleitoral. Quais os tipos mais comuns de crimes eleitorais? Quando se fala em crime eleitoral, o primeiro é corrupção eleitoral, né? Comprar, vender voto, ou dar dinheiro, dádiva para que o eleitor não compareça, se abstenha. O padrão é esse. Tem uma série de outros crimes menores, na fase do alistamento, na fase da propaganda, uma própria injúria, tem outros. Inclusive nessa seara, há algum tempo tem se tentado modernizar, modificar. Há até uma proposta de um ex-senador, Pedro Táxi, hoje governador do Mato Grosso do Sul, que está lá no Senado, parado, mas transplantar esses crimes da lei eleitoral todos para o Código Penal. Porque tem vários outros lá que bastavam ser tratados como matéria administrativa, né? Infração administrativa, e dói muito mais no bolso. As multas na justiça eleitoral são elevadas, são multas de R$20 mil ou mais, né? Então há esse pleito, mas até agora não se chegou a bom termo. Um juiz estadual pode decidir pela impugnação de mandato eletivo e a suspensão dos direitos políticos? Bom, as ações eleitorais são presididas por juízes eleitorais. Mas a decisão do juiz, da justiça estadual, federal, quaisquer que seja a outra justiça, podem ter repercussão na justiça eleitoral. Uma ação criminal, o réu é condenado. Uma ação de improbidade. Então, o juiz da justiça estadual comunica ao juiz da justiça eleitoral, certo? É feito aqueles assentamentos e essa pessoa pode ficar inelegível. Eu conversei com o desembargador Abelardo Benevides, presidente do TRE Ceará. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. O Centro Administrativo do Cambeba, onde fica o Tribunal de Justiça do Ceará, tem sido o lugar escolhido por muitas pessoas que gostam de praticar exercícios ao ar livre. Gente que mora no entorno, que trabalha no judiciário ou executivo estadual. Todos buscam mais qualidade de vida, como você vai ver na reportagem especial deste mês do quadro Além da Toga. Antes de anoitecer, a pista já começa a ganhar movimento. Em vez de carros, vemos pessoas caminhando ou correndo. As horas passam e mais gente chega. Cada qual segue seu ritmo. E aqui não tem restrição de idade. Crianças, jovens e idosos. O Centro Administrativo do Cambeba é democrático.
grávida de 6 meses, Jéssica Lima caminha pelo menos 30 minutos ao lado do marido Pedro Harrison. O casal ficou encantado pelo lugar. Eu acho um espaço muito bacana, que proporciona a gente para fazer essa caminhada, um espaço bom, onde tem muitos movimentos, tem pessoas que praticam também outros tipos de esportes, não só a caminhada. Cláudio Lemos também gosta de caminhar e pelo menos uma vez por semana traz o filho Rafael para brincar no Cambeba. É excelente, viu? Agradável a questão das árvores, né? Não tem muito movimento de carro, principalmente esse horário, entendeu? Tranquilo, né? Seguro e próximo de casa também, né? Algumas pessoas preferem praticar exercícios em grupo e contam com o suporte de assessorias esportivas. São cerca de 10. Esta oferece os serviços de coach, caminhada, corrida, funcional e ainda tem atividades para crianças. A música deixa o ambiente mais animado e na hora da sede tem água para os alunos. O educador físico René Matza diz que todos são bem-vindos, mas antes de iniciar é necessário procurar um médico. A pessoa chega até nós, a gente faz uma anamnese e na anamnese a gente já consegue diagnosticar algum tipo de possível problema. Daí a gente caminha para o médico se for necessário e do médico a gente vai ter algo mais detalhado. Depois a gente faz uma avaliação física, seja ela mais simples ou mais completa, e daí a gente promove uma planilha onde a gente vai lá atingir o objetivo do aluno, ponderando todos os prós e contras, e a gente também procura ver o bem-estar e não só a performance. A enfermeira Liliane Caminha está fazendo exercícios há 6 meses e nem pensa em parar. Quando a gente tem uma frequência diária de estar vindo todos os dias, a nossa resistência, o nosso corpo, né, melhora o funcionamento diário, a resistência, até mesmo a questão da atividade em si, a rotina de trabalho, é até bom. Aos 61 anos, o engenheiro agrônomo Efraim Moreira prefere pedalar e explica que se sente seguro no Cambeba. Eu pedalava em outros locais, mas não estava encontrando segurança e vim para cá. Bem melhor aqui. E dá para fazer o percurso bom aí? Dá para fazer um percurso bom, tem subida, descida, a gente trabalha melhor a musculatura. A sensação de segurança também atraiu o professor Gilberto Lima Castro. Ele chega a pedalar 80 quilômetros. Quando traz o filho, o percurso é menor, mas nem por isso deixa de ser prazeroso. Ele pedala um momento comigo, depois ele vai para a bicicletinha dele e eu fico correndo com ele. Você gosta de pedalar aqui? Sim. Renato Duarte é servidor do TJCE e há 2 anos decidiu pedalar no Cambeba. Hoje ele se surpreende com a quantidade de pessoas praticando exercícios. O centro administrativo, à medida que os dias foram passando, eu percebi que se tornou um dos principais pontos de prática de esporte ao ar livre, né? Um local que tem segurança, é bem iluminado. Eu já venho para o trabalho de bicicleta e já fico para pedalar. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem.